Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Barbosa, esse é mais um Medicina para Todos, hoje com ela, doutora Ana Cláudia Meirelles, ela que é a beldade da endocrinologia, comandante do Endocrinodicas. Aproveita e já segue ela lá no Instagram, que ela fala muita coisa bacana. Iluminada por um sol tal qual um anjo, para nos explicar no quadro O que esperar quando estou esperando uma consulta com um endocrinologista. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Um prazer imenso ter você aqui. O bate-papo é simples, a linguagem é para todos e a gente quer que você conte pra gente por que buscar um endocrinologista. Então, bastante mesmo, o que mais acontece no consultório, o que mais o paciente procura mesmo é por obesidade, problemas na tireoide de maneira geral e diabetes. Mas o endócrino vai muito além disso, né? O tratamento que o endócrino pode ajudar é porque ele trata das glândulas, de todas as glândulas do nosso organismo. Então, a gente tem glândula na cabeça, que se chama hipófise, que é a glândula mestra, e ela comanda várias outras glândulas, então, e essa hipófise pode ser acometida por nódulos, inflamações e tumurações, que é o endócrino que trata. Além da tireoide, a gente tem 4 glândulas pequenininhas, ficam atrás da tireoide, chamada paratireoides. E elas São elas que fazem a tireoide parar de funcionar, porque para a tireoide, é isso? Não, elas regulam todo o metabolismo do cálcio no nosso organismo. Então é importante também, porque ela também pode ser acometida por nódulos e atrapalhar todo o metabolismo do cálcio. Além disso, né, a tireoide, então hipertireoidismo, câncer de tireoide, nódulo de tireoide, o pâncreas, né, que quando acometido, principal doença, a diabetes. Temos também as adrenais, que são 2 glândulas que ficam em cima dos rins, que fabricam diversos hormônios e quando estão acometidas também atrapalha todo o metabolismo. E os ovários e os testículos. Bom, muito bom. Eu queria saber que quando uma pessoa vai no endocrinologista sem uma queixa específica, o endócrino, ele faz algum tipo de exame, ele pede algum tipo de exame, qual que é a rotina lá que um paciente pode esperar quando ele vai nesse endocrinologista? Como endócrino meio que acaba tratando o corpo todo, né, porque são todas as glândulas, então pode ter muitos sintomas aí, às vezes o paciente tem apenas, às vezes não tem nem sintoma, mas tem fator de risco para alguma doença, então a gente às vezes foca de acordo com o fator de risco que o paciente tem ou de acordo com o sintoma, pede alguns exames gerais, que às vezes tem muitas doenças que são silenciosas, como distúrbios do colesterol, às vezes até o começo da diabetes a pessoa não sente a sintomática. Então, além de examinar o paciente como um todo, avaliar a composição corporal, se tem disponível uma bioimpedância no consultório é importante também, porque às vezes o IMC está normal, mas o paciente tem uma porcentagem bem alta de gordura, isso é importante também. E aí desregula tudo, né? Porque a gordura desregula tudo. É assim que eu gosto de falar no consultório. Até, inclusive, se você tem muito mais gordura do que músculo, seu metabolismo vai lá para... Fica lento. Vai lá para baixo. Então, é uma coisa bem importante falar. Então, você falou que as principais coisas que levam uma pessoa ao consultório de um endocrinologista são 1. A tireoide, 2. Emagrecimento, né? Que as pessoas vão muito por emagrecimento. E 3, e diabetes. Esses são os 3 principais. Então a gente vai tentar se ater a isso aí para a gente poder deixar bem enxuto para as pessoas de casa para explicar. Doutora, quais são os principais doenças da tireoide que chegam lá e como que eu devo suspeitar que estou com um problema nelas? Então, o que mais chega no consultório quando a paciente queixa de problemas de tireoide é hipotireoidismo, isso é, quando a tireoide está funcionando pouco, ela não consegue fabricar todo o hormônio necessário para um bom funcionamento do organismo. Então, e são os hormônios tireoidianos que ditam o ritmo do organismo. Então, frequência cardíaca, ritmo que cresce cabelo, movimento intestinal, frequência com que vai ao banheiro. Então, tudo está relacionado com Gente, meu cabelo está um pouco sem brilho. Será que é minha tireoide? Tá mais relacionado com queda, às vezes mais pele seca. Não tanto com brilho, mas está muito relacionado com queda quando tem problema de tireoide. É bom saber, vocês que estão com o cabelo caindo aí, ó, fica ligado. E além do hiponódulo, tem muito nódulo de tireoide também. É muito comum em mulher, depois de uns 30 anos, mas também acontece em mulher jovem. Tireoide, esses são os principais. E todo nódulo da tireoide você tem que ir lá, cortar, tirar aquela glândula inteira, como é que é? Não, de jeito nenhum. A gente acompanha, a maioria dos nódulos são benignos, a gente pode só acompanhar com ultrassom anual, não tem medicamento, né? Então, geralmente acompanha, ou se a partir do momento ali que o nódulo mudou a característica dele, ou se ele cresceu muito,
Aí a gente tem que puncionar para ver se está tudo certo, se é benigno mesmo ou não. E a partir do resultado da punção, se é um resultado maligno ou pendendo para o maligno, né? Porque tem alguns resultados que são um pouquinho duvidosos, a gente tem que pedir avaliação do cabeça e pescoço para retirar esse nódulo. Inclusive, fiquem ligados, porque a doutora Rafaela Brum vem no vídeo seguinte para falar dos nódulos da tireoide. Então, chegou uma pergunta aqui para mim, da nossa plateia que não temos. De um rapaz chamado Garfield. Ele diz, doutora, me empanturro de lasanha, coincidentemente. Me empanturro de lasanha e tenho nódulos aqui na minha garganta de tireoide que eu vejo que estão me incomodando. Fui no médico e ele me disse que tenho hipotireoidismo. O que está me engordando? É minha tireoide ou é a lasanha que como abundantemente? Todo mundo bota a culpa na tireoide, né? Mas a verdade é que pouquíssimas das vezes ela é culpada. A maioria das vezes o paciente está engordando por conta de um estilo de vida ruim, por conta de uma alimentação que não está certa, excessos, muito excesso de carboidrato, de industrializado, pouca atividade física. Então, a maioria das vezes o paciente chega queixando, eu vim procurar um endócrino porque eu estou com dificuldade de emagrecer. E a paciente nem está ainda acima do peso, mas não consegue mais voltar aqueles 2 quilinhos que conseguia voltar com certa facilidade antes. E aí vai pedindo exame, né, para ver se está tudo certo. Na hora que volta no retorno com os exames, está tudo certo. É só a alimentação que precisa ajustar. Então, o nutricionista ajuda bastante nessas horas, eu sempre encaminho, porque a tireoide não é tão culpada assim quanto vocês pensam. Então, manda um recado pro Garfield. Diz assim, Garfield, sua tireoide não é a culpada. Exatamente. Muito importante falar. Manda ele tomar cuidado com a lasanha também no nutricionista, não é importante? Bom, exatamente. Muito bom. Então, Garfield, está respondida a sua grande pergunta aqui, que é a pergunta da maior parte das pessoas, principalmente das mulheres que vão no consultório do endócrino, não é verdade? Bom, você falou de emagrecimento. Eu acho que é muito bacana a gente falar do que existe, que o endocrinologista pode fazer pelo paciente que está em casa para emagrecer. Eu acho que assim, eu começo a consulta, quando o paciente fala que o motivo é emagrecimento, eu falo que o remédio, porque muitos dos pacientes vai só procurando a medicação, eu falo que o remédio é só a cereja do bolo, que toda consulta que vai se desenrolar, né, depois é muito mais importante, porque eu tento mudar hábitos do paciente, tento entender o porquê que ele vem engordando de um tempo pra cá, sempre tem um motivo. Né? Nunca é porque a pessoa quer, ninguém está acima do peso porque quer, né? Então, acho que tratar desse aspecto psicológico é muito importante, tentar fazer modificações na alimentação e estimular a atividade física, que é muito importante, e por fim o remédio, né? Tentar alinhar as expectativas e mostrar para o paciente que o remédio não vai salvar ele vai ser um empurrão, ele vai ajudar, vai dar um start, assim, vai ficar mais fácil de seguir o plano alimentar, a dieta, mas ele sozinho não vai fazer muita coisa, precisa do paciente. Então o remédio não faz milagre? Não faz milagre. Nem se eu fizer orações juntos da nem tomada do remédio? Nem sobre orações fervorosas, não. Não tem jeito? Não tem jeito. Poxa vida, eu já estava me programando para uma consulta com você agora. Pensava que você orava milagres, menina. Não. Me enganei. Não sou milagreira. Bom, você falou muito sobre aí que os remédios não fazem milagre, mas muitas vezes são indicados. Eu queria saber, para você como endocrinologista, quando que o remédio tem que ser interrompido e que o paciente tem que pensar em uma intervenção para perder peso? Por exemplo, colocar um balão, fazer uma cirurgia bariátrica? Geralmente a gente acompanha um tempo, né? Tenta alguns medicamentos, né, diferentes, vai mudando os tratamentos, mas geralmente a perda de peso não é tão boa. E aí o paciente já está no IMC alto há algum tempo, uma obesidade importante, e eu começo a conversar, a discutir. Ainda tem bastante preconceito, né, contra a cirurgia bariátrica. Barifobia. E assim, quando o paciente tem indicação mesmo, acho que é um tratamento muito bom e muito efetivo, que vai trazer muita qualidade de vida para ele. Mas tudo tem que ser muito bem conversado, né? Isso tem que ter um belo de um acompanhamento por um profissional sério, porque muita gente vai... É muito comum isso, inclusive, o paciente ir na endocrinologista, eu vim pegar a carta para cirurgia bariátrica. Muito. Assim, como se pagar a consulta fosse pegar a carta, é só isso, né? E é uma avaliação que o endócrino vai te avaliar para ver se você realmente tem indicação de fazer cirurgia bariátrica. O que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas vão incautas para a cirurgia e acabam caindo numa cilada de cair na cirurgia sem ter um preparo aqui,
Às vezes da bebida também. A gente todos os médicos que estão participando do emagrecimento têm que dar e fazer aquele acompanhamento bem rigoroso para que o paciente tenha um desfecho positivo. É aquilo que você falou, né? Intervenção positiva em pequenos aspectos da vida do paciente. Até porque se você não tem um acompanhamento psicológico muito importante, reganha. Não tem jeito. Vai passar aquela fase inicial de perda, mas depois reganha muito fácil. Muito bom. E eu acho que a gente já falou mais ou menos um pouco sobre emagrecimento, deu aquela pincelada, agora a gente vai pincelar a diabetes. Diabetes, o que é diabetes? Diabetes é um pequeno diabo ou é uma doença? É uma doença muito prevalente, né, no dia de hoje. E o problema é que no começo ela pode ser silenciosa. Então muitas pessoas que às vezes não têm hábito de ir em médico pelo menos uma vez ao ano, fazer os exames, acaba descobrindo mais pra frente quando ela já está mais avançada e começa a dar sintomas importantes. Então tem que tratar, por quê? Principalmente por conta das complicações que ela vai gerar no futuro, né? Que é a alteração da visão, perda, o rim não consegue mais filtrar o sangue do jeito que tem que filtrar, então não consegue mais fabricar urina, tem que fazer hemodiálise, neuropatia, você começa a perder a sensibilidade dos membros, principalmente dos membros inferiores, e aí começa, né, todo aquele, né, começa com um machucadinho porque o paciente não está sentindo, e aí o machucadinho vira uma amputação, e aí a amputação vai subindo até que o paciente pode até ficar sem a perna inteira. Então, a gente tenta tratar o diabetes desde o começo, para evitar todas essas complicações que podem acabar com a qualidade de vida do paciente. Tem uma pergunta que está vindo aqui da nossa plateia que não temos, diretamente do Saara, dizendo assim: doutora, tenho muita sede, muita sede, não paro de beber água 1 segundo do dia. Isso pode ser um indício que estou diabético ou apenas porque moro no deserto? Desculpe, eu posso tomar um pouco d'água? Pode sim. Sede é um dos principais sintomas, junto com o aumento da frequência urinária e aumento da fome. Porque que acontece? Como a insulina não tem insulina o suficiente para colocar o açúcar para dentro da célula, o corpo entende que você não tem energia, porque você não está alimentando ele, a energia do alimento não está entrando na célula, fica para fora. Então ele fala: eu vou fazer você comer mais porque eu não estou com energia. Então a pessoa aumenta a fome, com isso o açúcar no sangue em excesso puxa água, então a pessoa acaba aumentando a frequência urinária e com isso acaba bebendo bastante água. Então, pessoal, se você está bebendo água sem parar, fazendo xixi sem parar, fique preocupado, isso não é normal. Me veio a cabeça agora, tem pacientes que chegam no seu consultório tomando diurético para emagrecer? Nossa, tem. Era até assunto do meu próximo post, acredita? Acredito. Tem bastante. E às vezes nem por conta. Às vezes eu vejo em fórmula. Alguns médicos prescrevem fórmula com vários ativos. Alguns são até apropriados para perda de peso, mas junto tem um diurético ali no meio. Não adianta nada, gente. Diurético faz você perder água, só isso. E emagrecer é perder gordura e não perder peso na balança, é perder gordura. Então o diurético, se você pesar na balança, você pode até pesar menos, mas você perdeu água, você não perdeu gordura, então você não emagreceu. Vamos reforçar isso, né? Emagrecer é diferente de perder peso. Muitas vezes o paciente perde peso e não está emagrecendo. Emagrecer é perder gordura. Exatamente. Então super legal a gente reforçar isso aí. Quero sua opinião aqui sobre a pergunta deste nosso paciente que está vindo da nossa plateia, que não temos, que é o Nhonho. Doutora, sou portador de obesidade, tenho diabetes, tomo 3 remédios. Você acha que devo fazer cirurgia bariátrica, sim ou não? Hoje em dia tem bastante essa relação, né? A gente sabe, principalmente diabetes no começo, que a chance de remissão é bem grande com a cirurgia bariátrica. Então, se o paciente tem um IMC que se adequa aos critérios da cirurgia e tem um diabetes que fecha os critérios, né, que é de início recente, tem indicação. Muito bom, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais bato na tecla, né? Diabetes e obesidade é a melhor indicação de cirurgia bariátrica, porque esse paciente se livra da medicação, né? Sim. Super legal. E tem mais um jovem que mandou uma pergunta aqui, que é o Chaves. E ele, aos 16 anos, está saindo de uma internação porque teve uma doença chamada cetoacidose diabética. Doutora, é verdade, o médico me deu uma notícia triste, terei que tomar insulina o resto da vida? Sim, nesse caso, geralmente pacientes que têm diabetes tipo 1, é muito comum eles abrirem o quadro de diabetes com cetoacidose diabética, né? Então, é um quadro seríssimo que pode levar a coma, né? E vários dias de internação em UTI. E nesse caso, como o diabetes tipo 1 é autoimune, né? Tem presença de autoanticorpos atacando o próprio pâncreas,
não tem como a gente tentar estimular o pâncreas a produzir insulina, porque ele não está produzindo, tem um anticorpo atacando. Então, diabetes tipo 1, infelizmente, o tratamento é com insulina crônico para o resto da vida. Exatamente, pessoal. O que ela está trazendo para nós aqui é uma das coisas mais importantes que tem que ser batida na tecla. Existem 2 tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e tipo 2. Vou deixar a doutora brilhar e nos explicar o que é cada um desses tipos, bem rapidinho. Então, o diabetes tipo 1 é imunomediado, isso é, tem um anticorpo ali atacando o seu próprio corpo. Então, não é geralmente culpa dos hábitos do paciente. Geralmente, o paciente mais jovem, acontece no adulto também. Qual o Chaves. Exato, magrinho, né, na maioria das vezes, que não tem hábitos ruins e acaba desenvolvendo porque o organismo ali, o sistema autoimune desbalanceou um pouquinho e começou a atacar o próprio pâncreas. Isso é crônico, né? É pro resto da vida, tem que tratar pro resto da vida, tem que achar um endócrino para chamar de seu, porque é um diabetes um pouco mais difícil de tratar do que o tipo 2, que é a reserva pancreática de insulina 0. Já o diabetes tipo 2 tem mais a ver com os hábitos de vida do paciente. E tem também um mito que falam muito, mas eu fiquei diabético porque eu comi muito açúcar. Não é isso, é porque o açúcar em excesso fez você ganhar peso e o excesso de peso, o excesso de gordura, a gordura ela atrapalha a insulina de funcionar. O pâncreas do diabético tipo 2 até funciona, mas a insulina não consegue trabalhar direito pelo excesso de gordura. Vamos supor, a insulina é uma chave que vai abrir a porta para o açúcar entrar. E o excesso de gordura é como se eu colocasse um tapume na porta. Eu não vou conseguir entrar com a chave para abrir a porta e a energia entrar. Então, tem insulina, né? Às vezes o paciente começa até com um quadro de resistência à insulina, o pâncreas produz até mais insulina para ver se consegue colocar esse açúcar para dentro da célula, mas não consegue. E aí depois, se não tratar, se não emagrecer, acaba evoluindo pro diabetes tipo 2. Então, está muito mais relacionado com os hábitos de vida do paciente. E é por isso que a cirurgia metabólica ajuda, né? Ajuda muito, né? Porque é a perda de peso, não só o açúcar. Então agora estamos chegando ao final de nossa entrevista espetacular com essa princesa da endocrinologia e nós vamos para o quadro Quem Avisa, Amigo É. Eu quero que você comente essas frases, tá? Parei de tomar o remédio da tireoide. O que vai acontecer? Exatamente, você tem que dar um recado pro amigo, né? Quem avisa, amigo é. Inclusive, paciente de ontem, se ela ver o vídeo, ela vai lembrar. Ela simplesmente pegou, na hora que eu fui interrogar ela, mas você toma algum remédio contínuo? Ela, tem hipotireoidismo. Eu falei, tá, mas você tá tomando remédio? Não. Por que parou? Parei por conta, cansei. Eu achei que fosse voltar ao normal minha tireoide. Ela voltou com os exames, tireoide super desregulada. Então, assim, hipotireoidismo é doença crônica na maioria das vezes. Tem que tratar e é crônico, não tem jeito, é pro resto da vida. E se a gente deixa de tomar, acontece várias coisas no nosso organismo, né? Então a gente começa a ficar sonolento, não consegue mais se concentrar, pode ter constipação, queda de cabelo, até anemia, são vários os sintomas, então não pode parar de tratar. Importantíssimo! Próxima pergunta aqui é, posso tomar meu remédio da tireoide com prazol, omeprazol, pantoprazol ou qualquer prazol que exista? Não, e nenhum outro medicamento. Eu costumo falar que o remédio da tireoide é um remédio egoísta. Ele quer atenção só para ele, então ele tem que ser tomado sozinho, tem que dar um intervalo entre um medicamento e outro. Entre um medicamento e outro, por quê? Porque a absorção dele é muito diferente. Então, por que em jejum? Porque ele precisa do meio ácido para ser absorvido. Então, tem que ser em jejum. Não pode misturar com nenhum outro medicamento porque atrapalha a absorção dele. Atrapalha a acidez do estômago, vai atrapalhar a absorção da medicação e ela não vai ser efetiva. E quanto tempo eu devo esperar entre tomar um remédio da tireoide e outro remédio? No mundo ideal, 1 hora. Mas se tiver muito difícil de esperar, pelo menos meia hora tem que esperar. Super importante. Você sabe que uma coisa que eu falo muito no consultório é que hoje existem novos medicamentos da linha Prazol que não precisam ser tomados em jejum. Então você pode adotar essa estratégia para que, se você que tem hipotireoidismo está tomando a sua levotiroxina, separe do jejum sem nenhum problema. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, Ana. Foi sensacional. Queria que você mandasse o pessoal lá de casa se inscrever no canal e deixar o joinha para o YouTube entender que esse canal está ajudando muita gente. Se inscrevam no canal desse maravilhoso, por favor. E deixa o joinha. Sigam ela no @endocrinodicas, porque olha, só dica show de bola, que vale ouro e ela dá de graça. Minha linda, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Obrigada a você.